nos Estados Unidos, por exemplo, já existem programas de alfabetização emocional desde a década de 60. Aqui no Brasil, não se fala a respeito disso, não se faz nada a respeito disso, e a gente pode dizer que o Brasil, a gente vive hoje uma situação de analfabetismo emocional. Completo analfabetismo emocional. E esse analfabetismo emocional impede que as pessoas consigam se comunicar, impedem que as pessoas compartilhem ideias, impede que as pessoas consigam ter um casamento que é de paz, impede que as pessoas consigam se desenvolver na vida até, porque a gente sabe do impacto que as emoções têm até mesmo para a pessoa se desenvolver na vida. Tudo porque a pessoa não consegue dominar, como diz o texto bíblico, as suas emoções. E essas emoções não. Exatamente. Em último momento, em última instância, essas emoções, além de bloquearem a sua vida para muitas coisas, elas ainda te prejudicam, inclusive fisicamente, causando doenças e problemas de saúde. Então, basicamente, o segundo módulo aqui que a gente vai fazer, condensado, rápido, é apresentar para vocês uma série de conceitos, estudos sobre as emoções, para que a gente seja mais apto para ter o controle sobre elas, dominar, direcionar, inclusive a nosso próprio favor. É uma iniciação à alfabetização emocional, basicamente, que a gente vai fazer aqui. O que praticamente não existe. Nós nunca tivemos isso, por exemplo, na vida escolar, poderíamos ter tido, mas não existe isso. Depois, quando chegamos na universidade, também não há nenhum interesse nisso, não há nenhuma continuação dessa alfabetização emocional, a não ser as pessoas que entram nesse campo específico. E aí as pessoas vivem assim, completamente descontroladas emocionalmente, recorrem a medicamentos, remédios para impedir, para controlar essas emoções artificialmente, enquanto que o problema é essa falta de uma alfabetização emocional básica, elementar. Então a gente vai entrar em algumas coisinhas simples, básicas, dessa alfabetização emocional para a gente ter mais controle sobre as emoções na vida. Que 95% do comportamento das pessoas não ocorre de uma forma deliberada. 95% se decorre do que ele chamou de sistema 1, um sistema que funciona, um sistema neural que funciona na nossa vida, que é o sistema intuitivo e emocional. 5% é o sistema 2, que é o sistema do nosso pensamento racional deliberado, o que você tem consciência e toma decisões. Então veja o que acontece basicamente com a maior parte das pessoas. Não são elas que estão controlando as suas vidas. Ou melhor, elas controlam 5 a 10% de tudo que elas fazem na vida. Os outros 95% são respostas automáticas. Ou hábitos estabelecidos, ou emoções que também são respostas automáticas. Então hábitos são comportamentos programados. E agora que entra a importância do sistema 2, que é o pensamento racional. Tudo 95% é o sistema 1. Agora o sistema 2, que é 5%, ele pode programar o sistema 1. E se você não usa o sistema 2 para programar o sistema 1, você simplesmente, a sua vida é que governa você, não é você que governa a sua vida. São suas emoções, são seus hábitos que você não construiu, porque você não programou, deixou serem programados em você. E a partir desse momento, você não tem controle absolutamente nenhum sobre o que você faz, a não ser uma pequena parcela. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência das emoções que estão sendo expressas em você, já é o primeiro passo para você estar assumindo o controle sobre essas emoções. Se você não sabe, obviamente, é praticamente impossível você assumir o controle. E a partir daí vem a terceira parte ali da alfabetização emocional, que é você começar a gerenciar essas emoções. A partir do momento que você entende mais ou menos os processos que acontecem, que você tem consciência das emoções, que você sente, você começa a ter algum controle sobre elas e conseguir modificar alguma coisa. Tá? Então, esse é a questão básica aí da alfabetização, os 3 elementos aí que definem a alfabetização emocional. Então vamos para o beabá, digamos assim, das emoções. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender essas diferenças entre essas 3 coisas aqui. Sensações, emoções e sentimentos, que são 3 coisas diferentes. Então o que é sensação? Em primeiro lugar, sensação é uma coisa mais elementar, realmente é o estímulo e resposta. Então, por exemplo, dor é uma sensação. Existe um processo neural envolvido? Existe. Só que é um estímulo e tem uma resposta imediata praticamente. Isso é dor. Prazer está no mesmo nível da dor. É uma coisa praticamente imediata. Estímulo, resposta. Você comeu, imediatamente você sente prazer por aquele alimento que você comeu. Não existe nenhum raciocínio envolvido, não existe nada consciente acontecendo. Tá? Isso é o nível mais elementar, que é sensação. Frio é uma sensação, calor é uma sensação, fome é uma sensação, sono é uma sensação e assim por diante. É o mais elementar. Um outro nível são as emoções, que são mais complexas. As emoções já envolvem
processos neurais mais complexos e respostas corporais. O que é uma emoção, basicamente? É a resposta não só a um estímulo, mas a uma experiência. Você tem uma experiência, isso provoca emoções. Então, por exemplo, o psicólogo Paul Ekman, ele dividiu, foi um dos primeiros a fazer isso, dividir as emoções básicas do ser humano. Então ele colocou, por exemplo, 6 emoções básicas que o ser humano tem, que seria alegria, raiva, medo, tristeza, nojo e surpresa. Então ele fez uma pesquisa em muitas culturas no mundo e viu que todas as culturas tinham uma descrição dessas 6 emoções e sabiam reconhecer essas 6 emoções a partir da expressão facial de outro ser humano. Então essas são as 6 emoções básicas que ele encontrou em todas as culturas. Aqui, nas sensações, o sistema reptiliano, você não tem controle. São seus instintos. Dor, fome, sede, prazer. Os animais irracionais sentem. São os nossos instintos, a gente pode dizer assim. Agora, a emoção entra o seu sistema límbico, que já é um sistema mais complexo do seu corpo e que controla várias outras partes do seu corpo, seu sistema nervoso, glândulas que emitem hormônios e assim por diante. E os seus sentimentos, eles já são parcialmente provocados pelos seus pensamentos. No caso, já está no controle do córtex. O sistema límbico, aqui, que a gente vai usar alguns desses termos também, só para vocês saberem ali, é formado por essas partes aqui, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala e bulbo olfativo. O que dispara, a parte que dispara a reação emocional é aquela parte chamada ali amígdala, bem ali quase no centro do cérebro. Então, ela basicamente é que controla toda a resposta emocional dos seres. Raiva, a gente pode dizer, de uma maneira geral, é uma resposta a uma possível agressão que ameaça a sua vida. O sentido emocional. Estou falando de sentimento aqui. Medo. O que é o medo? É uma emoção. O medo é uma reação emocional que tem exatamente a mesma finalidade. É uma resposta a alguma coisa que é uma possível ameaça a você e que vai gerar um efeito para que você se proteja da ameaça. E você vê claramente isso quando se faz um mapeamento do cérebro diante dessas emoções e do corpo. Olha a diferença de raiva e de medo. A raiva faz concentrar sangue nas suas mãos. O medo faz concentrar sangue nas suas pernas. Que conclusão vocês chegam com isso? A raiva é uma preparação do seu corpo para você lutar, para o ataque. O sangue se acumula na cabeça, por isso que a pessoa fica vermelha. Para o cérebro dela funcionar mais ativamente, se concentra nas mãos, no caso dos seres humanos, enquanto que quando a pessoa fica com medo, muito medo, o que acontece com o rosto dela? A pessoa fica pálida porque ocorre a vasoconstrição nas regiões que são menos importantes para aquela situação, para aquela resposta, porque se acumula nas pernas para a fuga. Então, e aí tem uma discussão a respeito do medo paralisante. Porque se o medo for muito grande, a pessoa não vai correr, ela vai ficar paralisada. Agora, se você olhar para o mundo animal, em muitos comportamentos animais, você vai ver que tem 2 reações básicas também dos animais. Uma é fugir, outra é atacar. E qual a outra? Exatamente. Paralisar e ficar completamente imóvel, porque também é uma forma que você já encontra na vida animal de se esconder de uma possível ameaça à sua vida. E é interessante que você percebe essas reações, que depois ficam muito mais complexas nos seres humanos, mas do mesmo jeito. Quando você é ameaçado de alguma forma, vai ocorrer algumas possíveis reações no seu corpo, quase imediatas. Se preparar para lutar, raiva, te preparar para fugir, medo, ou mesmo até te paralisar, você ficar sem sair do lugar, porque isso em algumas circunstâncias também pode salvar a sua vida. Então, as emoções, em poucas palavras aqui, elas são importantes para a sobrevivência e foram importantes durante muito tempo. Elas geram essas alterações no corpo que preparam você para responder a essas ameaças. Além disso, elas são respostas rápidas, imediatas praticamente, e por isso você tem mais chance de sobrevivência com essa velocidade de resposta, e elas ainda auxiliam decisivamente aí no seu processo racional de decisões da sua vida. Para a gente contrastar aqui, o nosso sistema agora cortical, neocortical, que é a parte do pensamento, ele tem uma utilidade fundamental também para a nossa sobrevivência. Porque foi a última parte do cérebro que foi desenvolvida, essa parte mais externa, que é chamada de neocortical. E essa parte é responsável basicamente pelo planejamento, plano, estratégias, imaginação, representações mentais e possibilidades. E aí você percebe claramente como esses sistemas se integram para garantir decisões da mais alta eficiência para a sobrevivência.
Você tem um sistema, então, que toma decisões imediatas diante de perigos e ameaças, e você tem um sistema que é capaz de planejar a longo prazo, fazer estratégias, antecipar possíveis ameaças antes que elas se apresentem para você. Então esses são os dois sistemas que a gente pode chamar de cérebro racional e cérebro emocional. Os dois trabalham juntos e os dois te auxiliam nas decisões que você precisa para sobreviver na sua vida. A gente vai usar aqui então um exemplo de uma emoção específica, da raiva e do medo, que são as duas que geralmente causam mais problema, para você ver como esse processo todo acontece. Então, por exemplo, quando nós temos um surto de raiva, quais são os efeitos neurológicos e fisiológicos do nosso corpo, exatamente? Então aqui a gente tem o esquema ali do percurso neural todo do que acontece no nosso corpo. Em primeiro lugar, o estímulo vem exterior, chega, entra nos nossos olhos, nos nossos sentidos e vão direto para a nossa amígdala. Na nossa amígdala, a amígdala basicamente é responsável, ela tem uma memória própria. E ela é responsável, que é chamada memória emocional. E ela é responsável por comparar esse estímulo com essa memória que ela tem, essa memória emocional, para responder a esse estímulo acionando o botão de emergência, que ali é o hipotálamo, ou não, mandando essa informação para o nosso córtex, que vai pensar no ritmo dele. Então basicamente é isso que acontece. Você tem uma experiência, essa experiência vai para a sua amígdala, a amígdala decide se é uma emergência ou não. Se ela perceber, com base nessa memória emocional que ela já tem, que essa experiência que você está tendo é ameaçadora para você, ela vai acionar o botão de emergência, que é o hipotálamo. Faz parte do sistema límbico. O hipotálamo, por sua vez, vai enviar sinais neurais para o seu sistema nervoso periférico, que vai para as suas glândulas suprarrenais. Glândulas que você tem ali em cima do rim. E essas glândulas suprarrenais vão começar a produzir esses hormônios ali, adrenalina, noradrenalina e cortisol. O que esses hormônios vão causar em vocês? Está ali todas as alterações fisiológicas que vocês vão experimentar a partir desse momento. Em primeiro lugar, vai ocorrer um aumento dos batimentos cardíacos. Segundo lugar, vai ocorrer um aumento da sua pressão arterial. Tudo isso causado pela adrenalina, cortisol e noradrenalina. Terceiro lugar, vai aumentar a frequência respiratória. Você vai começar a respirar mais rápido, porque esse processo vai servir para oxigenar todos os músculos do seu corpo e o seu cérebro, aumentar a oxigenação. Além disso, vai ocorrer a vasoconstrição e a vasodilatação. Como eu disse, em certas circunstâncias vai ocorrer uma vasoconstrição de certas áreas que não são importantes para a sua sobrevivência e outras áreas vai ocorrer uma vasodilatação, para acumular sangue ali. Como eu disse, no caso da raiva, acumula sangue no seu cérebro, na sua cabeça, nas suas mãos, nos seus braços, para você dar uma resposta adequada. Vai começar a ocorrer liberação de glicose pelo seu fígado. E vai começar a ocorrer liberação de ácidos graxos que vão ser tirados da decomposição da gordura do seu corpo. Olha só o que está acontecendo com o seu corpo no momento em que você tem um surto de raiva. Até gordura vai começar a queimar. E eu pergunto para o André, por que essa liberação de glicose, por exemplo, e de ácidos graxos, que libera ATP, por exemplo, vai ocorrer no seu corpo numa situação dessa? Por quê? Vai gerar energia. Exatamente. O teu corpo vai começar a criar um sistema de aumento de energia disponível para você. Para quê? Aí você percebe que realmente a raiva tem uma finalidade. O corpo está te preparando para uma resposta de ataque. Vai começar a aumentar a oxigenação nos seus músculos, vai começar a aumentar a oxigenação no seu cérebro, o coração vai começar a bombear mais rapidamente, o sangue vai começar a ser jorrado para todas as partes do seu corpo, vai aumentar a tua pressão arterial, vai começar a mobilizar ATP e glicose, que é a tua fonte de energia primária. Além disso, vai ocorrer o aumento da tensão, o seu sistema nervoso periférico vai acionar os seus músculos para gerarem uma tensão nos seus músculos. E você sabe que a tensão muscular nada mais é do que a preparação do teu músculo para que ele exerça um esforço. Além disso, vai dilatar suas pupilas. Além disso, vai ativar o seu sistema reticular, que aumenta o seu foco e a sua concentração. Além disso, vai suprimir o seu sistema digestivo, porque ele não é importante para essa agressão. Por isso que a sua boca fica seca, faz parte do seu sistema digestivo, por isso que você não sente fome nenhuma. Vai suprimir o seu sistema imunológico, porque ele não é fundamental para essa situação de agressão. E vai alterar os neurotransmissores que vão mudar o seu humor. Você não vai estar mais de bom humor naquele momento. Tudo isso é o caminho neural que ocorre no seu corpo quando você tem uma deflagração de uma situação de raiva. E aí não é difícil você perceber, porque se você tem surtos de raiva com frequência, isso vai acabar com a sua vida, literalmente, física, a sua saúde física. Porque não são poucos os processos que acontecem no seu corpo quando você tem um surto de raiva. O problema é que os gatilhos que ocorriam num passado longínquo aí, há milhares de anos atrás, para deflagrar esse surto de raiva, eles se modificaram muito nos dias de hoje.
Por exemplo, se você pegar, não precisa ser muito longe, 2.000 anos, 2.500 anos atrás, uma pessoa se aproxima de você e começa a gritar com você. Quais são as probabilidades do que pode acontecer com você numa situação dessa? Estou dizendo há 2.500 anos atrás. Primeiro, há 2.500 anos atrás, não tinha lei. Há 2.500 anos atrás, isso que eu estou indo pouco tempo no passado. Há 2.500 anos atrás, o que valia era o mais forte, quem pode mais chora menos. Você está com a sua vida ameaçada. Uma pessoa gritar na sua cara significa que o próximo passo pode ser ela acabar com a sua vida. Então, uma resposta de raiva nesse momento é fundamental para a sua sobrevivência. Você tem que pensar rápido, você tem que aumentar o seu foco para ver o que vai ser feito contra você, você tem que estar preparado para fugir, os seus músculos têm que estar acionados para que, se você tiver que atacar para sobreviver, você ataque. Só que essa situação se mantém hoje? Será? Na sua realidade de vida, na nossa realidade de vida? Quantas vezes alguém grita com você durante um dia, que seja? Priscila lá, trabalhando. Quantas vezes alguém grita com você? Num dia, num único dia. Então você imagina a sua amígdala apertando o botão de emergência, que vai gerar tudo aquilo que nós vimos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo dia. O que você acha que vai acontecer com você? Depois de 5 anos, depois de 10 anos? Qual que é a sua experiência, Priscila? Aconteceu alguma modificação em você? Só que não é só na Priscila. Em todos nós, só que nós não estamos prestando atenção nas modificações, nos problemas, hipertensão, é só o menor deles. Por causa desse problema que o botãozinho é acionado N vezes por dia durante anos. E toda vez que ele é acionado, acontece tudo aquilo com o seu corpo. Então o grande problema em relação às emoções é que o nosso sistema nervoso, durante milhares, talvez milhões de anos, gravou certas respostas automáticas para sobreviver durante um período enorme de tempo da espécie humana. E esses gatilhos eram fundamentais para a sobrevivência. Sem eles, iria morrer. Não tinha como continuar. Porque são respostas rápidas e imediatas para fugir do perigo. Só que nos últimos 100 anos da humanidade, houveram mais mudanças do que nos últimos 5.000. E a nossa resposta de alteração comportamental, gravada no nosso sistema nervoso, leva muito tempo para se alterar. Então ela está desatualizada para muitas circunstâncias e situações. Então a criança gritou na escola, a amígdala aciona o hipotálamo para funcionar, botão de emergência. Então você está em casa conversando com a sua esposa e houve uma discordância de ideias. A sua vida está ameaçada? Se você tem uma discordância de ideias em casa com a sua esposa, a sua vida está ameaçada ali, naquele momento? Na maioria das vezes não, né? Não está. Só que do mesmo jeito que o cara que tem a esposa assassina lá, e a sua que não é, vai ser acionado o botão de emergência, os teus batimentos cardíacos começam a subir, a tua pressão arterial começa a subir, o seu sangue já vai para a mão e para a cabeça, seu sistema digestivo já muda o funcionamento, seu humor já se altera, você se prepara para a luta, sendo que na verdade era só uma divergência ali de ideias. Então, essa atualização do nosso sistema límbico é evolutiva, ela leva muito tempo, só que a mudança na estrutura de vida humana, na civilização humana, é muito rápido, não acompanha. E é por isso que tem aumentado cada vez mais esses casos, porque quanto mais rápido vai mudando a vida, mais o nosso sistema fica desatualizado para saber o que é uma ameaça real, o que não é uma ameaça real. Então a emoção não é um problema, você que o André falou do filme lá, acabar com as emoções. A emoção tem uma função. Se for tirado a amígdala, você não vai conseguir decidir mais nada da sua vida. Mas é você assumir o controle dessas emoções. Ou pelo menos o que é possível você assumir o controle. É possível? Então ali tem algumas maneiras que podem te ajudar nessa caminhada. Em primeiro lugar, reconhecer a emoção, como eu disse. Quando esse fenômeno começa a acontecer no seu corpo, presta atenção nele. Presta atenção no que está acontecendo. Seu coração batendo mais rápido, o seu rosto ficando mais quente, porque o sangue está indo para ali, as suas mãos ficando mais quentes, você está percebendo o sangue indo para lá. Você já pode saber que a tua pressão arterial aumentou nesse momento. Você já está com a boca seca, quer dizer, seu sistema digestivo já foi suprimido. Você está percebendo tudo o que está acontecendo em você. Você já sabe que você acionou um gatilho de raiva. Você está num surto de raiva. Então, primeira coisa, reconheça a emoção que está acontecendo em você, no momento que está acontecendo ali. Primeira coisa, para você assumir a consciência dela. Segundo, à medida que isso vai se repetindo na sua vida, comece a perceber quais são os gatilhos que levam você ao surto. É a pessoa
simplesmente discordar de você? É a pessoa falar alguma coisa da sua família? É a pessoa tocar num ponto sensível, sei lá, da sua autoestima? Aciona a reação imediata de raiva. Então reconheça o gatilho. Terceiro lugar é você questionar o gatilho. Isso realmente é uma ameaça para mim? Real? Você só vai conseguir fazer tudo isso que eu estou falando ali depois de muitas experiências de raiva. Toda vez que ela acontece, você começa a prestar atenção nos efeitos no seu corpo, você começa a reconhecer qual gatilho que acionou isso. Terceiro, você começa a pensar, esse gatilho merece uma preparação do meu corpo para um confronto físico para sobreviver? Aí você vai diferenciar. A minha esposa realmente ameaça a minha vida? Pode ser que às vezes sim, né? Aí você fala, não, deixa a raiva lá. Agora pode ser que não. Se for não, você vai começar a controlar esse gatilho, evitar esse gatilho das próximas vezes, porque você já sabe que ele não é um gatilho que você precisa ter essa resposta, porque essa resposta não é para você se relacionar, essa resposta é para você sobreviver, lutar. Você não pode ter essa resposta. E por último ali, está relacionado com isso que eu estou falando, ressignificar o gatilho. Qual é a resposta adequada para essa situação? É só uma discordância de ideias. Qual é a resposta adequada? A raiva é a resposta adequada? Essa emoção? Aí você vê, não, não é. Aí eu vou dizer para você o que vai acontecer. Isso vai impedir que a raiva aconteça N vezes? Provavelmente não. Algumas gatilhos são modificáveis, como eu disse, outros não. Se for uma resposta evolutiva, por exemplo, não sei, vamos dizer, gritar. Pode ser que é uma resposta evolutiva que já está gravada no nosso sistema nervoso há muito tempo. Pode ser que você nunca vai conseguir controlar a resposta emocional de raiva quando alguém grita na sua cara. Mas se você tem consciência disso aqui, desenvolve isso aqui, o que vai acontecer é que imediatamente, quando essa resposta de raiva for deflagrada, você já vai ter consciência dela. E o seu córtex já vai começar a regular a tua emoção, porque você já sabe que a resposta adequada não é essa. Ele já sabe. E aí você consegue já evitar que ocorra a escalada da raiva, até chegar no surto de raiva. Então, por exemplo, para a gente terminar aqui, pode passar ali, Tiago? Ali a gente estava falando ali, ó, variações dessa emoção de raiva, como são desenvolvidas aí pelos psicólogos. A gente geralmente pensa na raiva só como aquele momento da explosão. Mas isso é o surto. Quando ocorre a explosão, o surto significa que o teu sistema límbico, ele inundou o seu córtex. Ou seja, você não pensa mais. Você reage de forma totalmente instintiva e você só vai pensar depois que o surto de raiva passou. Então esse é o grau máximo. Mas você tem que aprender a detectar a escalada da raiva em modalidades mais leves. Então, por exemplo, a agressividade. Quando você começa já a se tornar agressivo, isso é a escalada da raiva em você. A agressividade passiva, que é mais leve, por exemplo, piadinhas, ironias, isso aí já é agressividade. Só que é passiva, é disfarçada. Né? A pessoa famosa passivo-agressiva, que ela está sendo agressiva, só que sem ainda demonstrar claramente, abertamente essa agressividade. Mas já é agressividade. A própria irritação é o início mais baixo da raiva. Né? Alguém foi lá e, sei lá, fez alguma coisa, comeu a sua comida lá que estava na geladeira. Aí você ficou irritado. É o início mais baixo da raiva que pode escalar. E a pessoa pode não demonstrar nada, mas já tem as alterações no corpo. Por exemplo, a pessoa só ficou vermelha, não falou nada, não demonstrou agressividade nenhuma, mas a raiva, o sentimento, né, o caso ali a emoção, já foi deflagrada. Então, você tem que reconhecer a emoção, é você saber, inclusive, detectar as variações dessa emoção em você, para entender, para não deixar ela escalar. Então a última ali, Tiago. Então aqui tem um resumo dessa escalada, para a gente entender melhor. Por exemplo, uma simples conversa séria que você tem com alguém, um efeito básico que ocorre no seu corpo é a tensão. Essa tensão muscular, você fica bastante atento, seus olhos mais arregalados. Por quê? Porque você já está numa situação em que está deflagrando os efeitos no seu corpo. Essa conversa séria pode evoluir para uma discordância de ideias. Começa a conversa, começa uma discordância de ideias. Essa discordância de ideias pode escalar para uma animosidade, como a gente costuma falar, que é a agressividade passiva. Então as risadinhas, as ironias, o sarcasmo, tudo isso é agressividade passiva. E já é a escalada da raiva. Depois dessa animosidade, você pode escalar para o conflito de vontades. Ou seja, enquanto está numa discussão de ideias, não tem decisões envolvidas. Mas das ideias pode se evoluir para quê? Um tem a vontade de fazer algo, o outro tem a vontade de fazer outra coisa. Então, por exemplo, no casamento, estão discutindo ideias, mas depois tem a decisão. Um tem uma vontade, o outro tem outra vontade. E aí as vontades se chocam. Isso é parte da escalada. Depois desse conflito de vontades, se não for desescalado, vai para a alteração da voz. Começa a falar mais alto. Tudo isso é a raiva escalando. Alterou a voz, já é um indício de que a raiva está tomando conta. E depois da alteração de voz vem a violência verbal.
A violência verbal é quando se parte já para a agressão verbal, que é o penúltimo passo ali na escalada da raiva. Xingamentos, ofensas, isso já é a violência verbal, que é o último passo antes de entrar na violência física. Então, quando a pessoa chega na violência verbal, ela já está em surto. Ela já entrou no surto de raiva. Dali para a violência física, o caminho é curto. Pode ser que a pessoa nunca chegue nessa violência física, por várias outras razões, o córtex dela impede de acontecer, porém, ela já está em surto de raiva. Ela já está no nível praticamente máximo ou quase máximo da raiva. Então, quando a gente fala... Eu queria só perguntar uma coisa. Sim. Pode canalizar essa raiva? Você pode canalizar essa raiva? Pode. Mas melhor do que canalizar a raiva é você desescalar. Então esse nível ali de escalada é exatamente para você perceber isso acontecendo nas suas relações e você perceber o seguinte: conversa séria é motivo para a deflagração da raiva? Ou seja, ameaça a sua sobrevivência? Não. Então não tem razão para se alterar. Discordância de ideias, onde muitas pessoas entram em estado de raiva por causa de discordância de ideias. Discordância de ideias não mata ninguém. A gente tem que aprender a desprogramar o nosso cérebro que aciona esse gatilho da raiva quando você tem simplesmente discordância de ideias. Animosidade, agressividade passiva. Você percebe que você entrou nesse nível, ou que alguém entrou nesse nível de animosidade, agressividade passiva, qual é o teu papel nesse momento? Desescalar. Se você não percebe o que está acontecendo na sua relação, a tendência sua é escalar. Então não adianta querer desescalar no surto. No surto não vai acontecer nada. Você perde o controle. Você tem que desescalar aqui. Conflito de vontades, alteração de voz. Cada passo desse é uma opção que você tem para usar o seu córtex para desescalar. Só que o problema é que as pessoas que entram no surto, elas passam por todas essas etapas e elas continuam indo adiante. E aí, inevitavelmente, vai acontecer o surto. E aí depois também, dependendo da pessoa, depois a gente vai falar sobre isso, ela pode ir do 1 para o 6 em segundos. Né? Alguns tipos de pessoa. Então, tudo isso é a consciência, autoconsciência, consciência das emoções que acontecem em você e você usar o seu córtex para desescalar e programar você diferente, para reagir diferente de acordo com a necessidade e o estado que realmente de alerta que você precisa ou não. Ok, então, no próximo domingo, a gente vai falar do sequestro emocional, que é o que acontece quando você corriqueiramente perde o controle, entra no estado de surto, que na linguagem técnica é chamado de sequestro emocional. Seu córtex para de funcionar, simplesmente. E isso revela por que muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não enxerguei nada, eu não escutei nada, né? Eu só estava agindo e não sabia o que estava acontecendo. Né? Às vezes o sequestro emocional acontece com um cara fazendo uma prova lá, me deu branco. O córtex para, ele trava, simplesmente, quando você tem um sequestro emocional. Então, a gente vê isso aí no próximo domingo.